Brasileira, nós estamos em Frederico Westphalen, norte do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente vem conversar com o Dr. Demétrio Eugênio Grappiglia, que é advogado do Fabiano Kippermay, esse indivíduo que acabou ceifando a vida de crianças e também de servidores de uma instituição de ensino na cidade de Saudade, no estado de Santa Catarina. Dr. Demétrio, primeiramente, muito obrigado por nos atender aqui na sua cidade, em Frederico Westphalen, um dos advogados mais renomados aí do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por nos atender, uma boa tarde. Agradeço pelas considerações. Gostaria de cumprimentar os ouvintes, as pessoas que nos ouvem nesse momento. Eu estou à disposição para responder qualquer esclarecimento que porventura sejam da curiosidade, ou que tenha sido questionado pelos ouvintes, enfim, me coloco à disposição. Hoje aqui eu sou o porta-voz do Fabiano, na qualidade de advogado dele, eu sou o porta-voz, a pessoa que está autorizada a falar por ele e dar declarações a respeito do que aconteceu. Estou inteiro dispor para esclarecimentos. Dr. Demétrio, o seu cliente, ele é culpado? Ele fez realmente aquilo que a autoridade policial, que a mídia está divulgando? Realmente ele matou as crianças e matou as servidoras? Vamos esclarecer o que é culpa e o que é dolo. Primeira coisa que nós vamos definir o que é culpa e o que é dolo. Culpa, sim. Houve as mortes, ele é o causador das mortes, culpa, sim. A questão é dolo. Se houve intenção ou não de matar. Intenção no sentido que eu digo é se ele tinha discernimento de entender o que estava acontecendo com ele. Porque se a pessoa tem consciência do que ela estava fazendo, ela passa a ser penalmente imputável. Ou seja, se a rigidez mental dele indicar que ele entendia o caráter ilícito dos seus atos, ele cometeu 5 crimes dolosos contra a vida e 1 tentado, né? Então, assim, a questão de culpa ou não culpa, dolo, tem que se fazer a diferenciação, que é dolo, que é culpa. Culpa, sim, as pessoas faleceram. Agora, a questão é se ele era imputável ou ele era inimputável, se ele sabia ou não o que estava fazendo naquele momento. E por esse motivo, nós estamos insistindo no incidente de insanidade mental. Nós já havia um requerimento do defensor dativo a respeito de um incidente de sanidade mental que foi indeferido pelo magistrado na comarca de Pinhalzinho. Posterior a isso, eu assumi a defesa. Então, logo assumi a defesa, interpus um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no qual não se solicita a soltura do Fabiano, porque isso seria uma coisa ilógica, requerer a soltura do Fabiano, dado o que ocorreu. Precisa-se que seja feita uma investigação completa a respeito da sanidade mental dele, o que aconteceu, para ver se ele tem condições ou não tem condições de permanecer no cárcere ou se ele precisa ir para um tratamento psiquiátrico, porque ele sendo um doente, ele deverá ser tratado como um doente e não como um criminoso. Então foi interposto esse habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e também mantiveram a linha de entendimento do magistrado no seu momento, né? E posterior a isso nós já ingressamos também com um habeas corpus criminal perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que está concluso com o ministro, para o ministro examinar o nosso pedido de liminar em habeas corpus que nós fizemos, se defere ou indefere o pedido de instauração do exame de sanidade mental do seu Fabiano. Então a situação processual hoje é esta, né? Nos próximos dias eu vou me deslocar a Chapecó e vou voltar a conversar com o Fabiano. Eu vou expor para ele toda a situação, né? Por mais que ele se tenha muita dificuldade de conversar com ele, inclusive o próprio advogado, que sou eu, tem dificuldade por causa dessa desconexão de ideias e dificuldade de entender a situação e o que aconteceu e que vem ocorrendo com ele, né? Então esses habeas corpus seriam para tirar ele da cadeia e colocar ele internado, seria isso? Na verdade o habeas corpus é para verificar se ele tem sanidade mental e se ele não tem a sanidade mental dele rígida e ele não entende o caráter
ilícito dos atos que cometeu, os atos que ele cometeu, nós entendemos que ele não pode permanecer preso, que a pessoa que é doente, ela não é uma criminosa, ela não cometeu um crime, ou cometeu, mas não tinha noção do que estava fazendo, e por esse motivo ela deve ser imediatamente colocada num hospital psiquiátrico, um nosocômio compatível com a moléstia. Enfim, a situação dele se assemelha, por exemplo, a do Adélio Bispo, que foi reconhecidamente tido como inimputável, e por isso ele não permaneceu num estabelecimento prisional, e sim está num tratamento compulsório, o qual pode ser inclusive perpétuo, dado ao estado mental dele, à saúde ou não recuperação, isso pode ser perpétuo. Então, assim, não é tão simples assim que as pessoas, isso é um argumento para tirar o Fabiano da cadeia. O tratamento psiquiátrico para ele pode ser uma coisa até muito pior que a cadeia, né? Porque a cadeia, todo mundo sabe que a pena tem começo, meio e fim. Um dia o Fabiano está solta. E o tratamento psiquiátrico talvez não. Talvez ele não recupere a sanidade mental e nunca mais consiga a liberdade ou consiga se afastar do tratamento. Então, assim, não é tão bom assim que nem algumas pessoas, a defesa está trabalhando para colocar ele no tratamento psiquiátrico e ele se livrar da cadeia. Então, às vezes, tu se livrar da cadeia, se livrar do cárcere, se livrar de uma pena, não é tão bom como o tratamento. O tratamento pode ser até mais gravoso para a pessoa que está, para o agente. Doutor, como é que o senhor define o seu cliente? Olha, as definições que eu tenho do meu cliente são pelos parcos conhecimentos que eu tenho de psicologia, psiquiatria. Eu não vou negar, eu estudei bastante isso no tempo dos bancos escolares, foi uma das coisas que eu me dediquei muito, até porque eu já tinha intenção de trabalhar na área criminal e eu preciso isso quase que diariamente para entender o que aconteceu e entender quem é que são os meus constituintes. Assim, o Fabiano, na minha interpretação, ele sofre de transtorno antissocial, ele sofre do transtorno esquizoide. Esses transtornos, por si só, eles não tornam ele inimputável. Um transtorno mental ou algum problema de rigidez mental, por si só, não torna a pessoa inimputável. Porque eu posso ter o transtorno esquizoide, eu posso ter o transtorno paranoico, eu posso ter, inclusive, o transtorno psicopata. Posso ter o transtorno psicopata e nunca matar alguém, né? Então é possível ter esse transtorno e mesmo tendo o transtorno, eu ser imputável, eu ter condições de entender o agir ilícito dos meus atos. Então a questão não é só investigar se ele tem transtornos, se ele tem rigidez mental, mas sim a investigação, ela passa por uma investigação com uma equipe multidisciplinar que vai esclarecer se ele tem ou não condições de entender os seus atos. Isso é o que importa, juridicamente falando, é saber se ele tem condições de entender ou não os seus atos. Essa é a dinâmica do procedimento, né? Eu fiz a comparação ontem com outros veículos de comunicação que me perguntaram sobre como é que funciona isso. Eu dei um exemplo, por exemplo, um animal que ataca uma criança em via pública e estraçalha. Você pode ficar com raiva do animal, você pode fazer o que você quiser, só que você não pode punir o animal. Você não pode também querer fazer justiça com as próprias mãos, ir lá e trucidar o animal ou sacrificar o animal. Por que você não pode fazer isso com o animal que atacou uma criança? Por mais que possa alguém ter vontade ou ficar revoltado com a situação, e aqui eu entendo o sofrimento das vítimas, dos pais, das famílias, tudo. Eu também sou pai, entendo esse sentimento. Só que, por exemplo, no exemplo do animal, não se poderia sacrificar o animal por causa desse tipo de coisa. Por que não se poderia? E também não poderia se puni-lo, porque ele é um ser irracional. E em sendo um ser irracional, o que ele vai ter que ser feito dali em diante? Ele vai ter que ser isolado, vai ter que haver mais cuidado com ele, alguma coisa. Ou se ele é um animal que vive à solta, ele vai ter que ficar num lugar apropriado para que ele não cometa mais esse tipo de situação. Por ele ser um ser irracional. Então, a irracionalidade é o que define a questão
da punição. Por exemplo, se o Fabiano for considerado incapaz de entender os seus atos, incapaz de entender o que se sucedeu com ele, naquele momento ele era um ser irracional. Por mais que ele seja humano, ele é um ser irracional nesse momento. E assim como sendo um humano irracional, ou despido de capacidade de entender o que se sucedia consigo e suas atitudes, ele passa a ser inimputável. Essa é a questão da inimputabilidade. Outra questão, por exemplo, que me questiono muito, assim, mas além desse transtorno, o que o doutor no contato com ele teve de diálogo, e o que constatou, assim? Outra coisa que parece bem evidente nele, assim, conversando, se bem que isso seja para ser explorado por profissionais da área, não é a minha função explorar o tipo de transtorno que ele sofre, mas como eu disse, pelos parcos conhecimentos acadêmicos, dos bancos escolares ainda de direito, outro transtorno que se identifica nele é um transtorno por games. Isso é uma coisa nova. Esse transtorno ele ainda não aparecia especificado na CID-10. A CID-10 é o Código Internacional de Doenças, vigente no momento e que tem essas patologias elencadas lá, várias patologias dessa natureza, com vários transtornos. Os transtornos do antissocial lá, existe uma subdivisão em 8 tipos de transtornos diferentes, né? Dentre eles o esquizoide, o paranoico, tem até o sarcástico. Né? O sarcástico, eles falam que ele seria sarcástico por causa que no final ele teria perguntado lá quantas pessoas ele tinha matado. Na verdade, ali ele perguntou quantas pessoas ele havia matado, porque ali ele talvez tenha tido um flash, sei lá, ou não tinha entendido o que aconteceu, não sabia o que aconteceu. Alguém disse, mas por que tu matou aquelas pessoas? Daí ele perguntou na sequência quantas pessoas matou, né? Mas daí não é o transtorno sarcástico. Esse nós já, na nossa análise, não aparece, pelo menos, né? Então ele teria esse transtorno, o transtorno por games. Esse transtorno, pelo que se tem visto, ele vai ser incluído na CID-11. A CID-11 é o Código Internacional de Doenças que será publicado no ano que vem. E lá está incluso esse tipo de transtorno por games. O transtorno por games ele é muito complexo. Ele é bastante complexo para se entender. Mas assim, mais ou menos, o que ocorre é quando a pessoa se insere no ambiente virtual, quando ela não sabe se ela está no ambiente virtual ou se ela está no ambiente real. Então, por exemplo, assim, na hora que ele estava, exemplificando, na hora que ele estava cometendo o delito lá e ceifando a vida dessas pessoas, ele poderia, por analogia e uma análise a esse tipo de transtorno, ele poderia estar inserido como se fosse o personagem, como se ele fosse um ator do jogo e não um personagem da realidade. Ele teria confundido o ambiente que ele estava com o ambiente fictício dos jogos. Então existe a possibilidade também, e isso é uma das coisas que vai ser requisitado pela defesa, tão logo seja instaurado o incidente para investigar a sanidade mental dele, a possibilidade de ele ser acometido desse transtorno em específico, né? Então existem muitas coisas para serem exploradas, né? Exaurida essa fase e reconhecida a imputabilidade ou não imputabilidade dele, a defesa vai ter que elaborar uma tese defensiva para ele, seja lá qual for. Vamos discutir a dosimetria da pena, ou as qualificadoras, enfim, eu fui contratado para fazer a defesa total do Fabiano, né? Quanto tempo ele planejava isso, doutor? Fazer esse massacre? Olha, eu não sei se ele chegou a planejar, eu não sei se ele teve um surto, eu não tenho como afirmar se ele planejava ou não planejava. Acredito até que ele não planejava isso e que ele foi num local aleatório, né? Até ontem eu vi a entrevista de um renomado psiquiatra falando para o Grupo Record, e ele esclareceu lá que esse tipo de comportamento não tem um local específico, não tem vítimas específicas e não teria contra alguém específico a vontade de fazer aquele ato. Então, assim, dizer que ele premeditou, eu acho assim, precípio dizer que ele premeditou, tá, é verdade, ele adquiriu as facas, né? Adquiriu as facas, mas aí eu digo assim, eu adquiro as facas, eu posso adquirir por diversos motivos, né?
eu posso adquirir por colecionamento, para colecionar em casa, eu posso comprar uma faca porque eu gosto de ir a um churrasco, eu posso comprar uma faca por N motivos, né? Não necessariamente quando eu compro uma faca, eu vou comprar uma faca para matar alguém ou para ceifar a vida de alguém. Então, assim, ó, esses atos, essas coisas que eles referem, ele já comprou uma faca antes, ele já vinha planejando fazer isso antes. Então, assim, ó, eu não consigo visualizar isso como uma premeditação. Eu continuo, assim, acreditando plenamente na inimputabilidade do Fabiano, ou seja, da incapacidade dele entender o ato ilícito que ele cometeu. Por que ele escolheu aquela escola? Ele escolheu aleatoriamente aquela escola. Ele saiu e encontrou aquela escola aberta, assim como eu dei o exemplo ontem também. O exemplo ontem que eu dei na web, assim, pareceu um pouco esdrúxulo, mas eu quando falei do animal, eu me referi a um cachorro. Por exemplo, um cachorro solto na rua, que não tem a capacidade de raciocínio, ele não vai escolher uma pessoa específica para morder. Ele não vai escolher se é pobre, se é rico, se é criança, se é adulto. Ele vai morder quem ele puder, aleatoriamente. Então, assim como no animal e na mente irracional, a mente do Fabiano também aleatoriamente escolheu, por infelicidade, aquele local que havia essas crianças lá, ou qualquer lugar que fosse, seria infeliz do mesmo modo, mas foi uma questão aleatória, assim, alias, como se diz, o termo latino. Enfim, foi. Doutor, quais os próximos passos na defesa dele, desse crime que chocou todo o Brasil, e como é que está a repercussão na cidade dele, Cidade de Saudade? O senhor já conhecia a cidade? Foi Sim, a cidade? conheço a Saudades de longa data, também tenho outros clientes em Saudades, né? É difícil o local aqui na região, o oeste de Santa Catarina, que eu não tenha tido clientes, e lá é um deles, né? Conheço o lugar, é uma cidade pequena, cidade pacata, que teve essas 5 mortes que tiveram lá, e essa tentativa, elas correspondem aos últimos 10 anos de homicídios que a cidade de Saudades teve, em torno de 1, 2, no máximo, nos últimos 10 anos que teve lá. Então, há alguns anos não teve homicídios, então é uma cidade bem pacata. No relatório, em algumas referências que eu vi da autoridade policial, ele refere que nem roubo, nem furto não tem na cidade de tão pacata que é. É um lugar com mais ou menos 9.800, 10.000 habitantes, pequeno. Boa parte da população trabalha na empresa DAS, que é onde trabalhava o Fabiano. A DAS, para vocês saberem quem é a DAS é uma empresa que é detentora da marca Fila e Umbro. Essas duas marcas são marcas conceituadas, então os produtos da Fila e da Umbro, algumas peças são fabricadas pela DAS, e são em Saudades, o local onde o Fabiano trabalhava, que o Fabiano residia e trabalhava nessa empresa, e isso, infelizmente, né, repercutiu. As pessoas, pelo que eu percebo, assim, elas não estão imbuídas, a população é imbuída de um sentimento de vingança, tipo assim, querer matar o Fabiano, querer trucidar a família dele, até porque a família dele é bem conhecida lá, né? A rua que o Fabiano mora leva o nome do avô dele, Lozeno Kipper, que é pai da mãe dele. Então, eles são pessoas bem conhecidas na cidade, não são pessoas ricas, são pessoas de nível médio, entendeu? Mas quem está pagando o senhor? Não, essa questão dos meus honorários, essa questão é uma questão reservada, entendeu? É uma questão reservada, e eu me reservo a não revelar a questão dos honorários, né? Porque isso não tem relação com defender ou não defender o Fabiano. Então, essa questão é uma questão reservada. Eu tenho um compromisso entre cliente e advogado, e esse compromisso entre cliente e advogado eu devo respeitar, né? Se um dia ele eventualmente chegar e me disser, não, eu gostaria que tu publicamente dissesse que fui eu que paguei, sou eu que estou pagando a defesa, né? Não teria problema nenhum em dizer, mas eu aqui privo pela privacidade do meu constituinte, dos meus clientes, né? Então, nesse ponto, eu sinto muito que essa é uma informação que, assim como a polícia tem muitas informações que ela se reserva o direito de não reservar, não fornecer para não comprometer as investigações, como eles mesmos dizem, essa também é uma informação que eu me reservo
o silêncio. O senhor foi atrás do cliente ou vieram atrás do senhor? Não, houve contato, estive com ele, conversei com ele, houve contato, estamos trabalhando. Júri, o senhor acredita que o seu cliente vai a júri? Ou o senhor ainda trabalha? Olha, como eu afirmei anteriormente, eu acredito seriamente na inimputabilidade dele, inimputável, entendo que ele não tem capacidade de entender o que ocorreu consigo, que ele não sabe o ato que cometeu, a tragédia que ele deu aso, e tendo em vista a inimputabilidade dele, fatalmente não haverá júri. Se reconhecida a inimputabilidade dele ou a incapacidade dele entender os atos, não terá julgamento. Não tem como julgar um ser irracional, a não ser que ele seja declarado capaz. De onde ele conseguiu tirar aquela arma que ele utilizou? Ele já tinha comprado há algum tempo? Ou era algo que ele recém tinha comprado, aquela faca que ele usou? Eu não sei te dizer exatamente em que tempo e modos que ele adquiriu a faca. Eu não sei lhe dizer essa questão, né? Assim, em quanto tempo ele tinha adquirido, se ele tinha adquirido recente, se fazia tempo. Essa eu não sei lhe dizer exatamente, né? É um questionamento a ser perguntado para o Fabiano nos próximos encontros, né? Como eu te disse, eu já conversei com ele uma vez, né? Amanhã ou nos próximos dias, creio eu, vou a Chapecó me deslocar. Eu até posso entrar nesse detalhe, né? Até agora a preocupação da defesa foi no outro sentido, né? Como é que ele está dentro do presídio? Ele está isolado? Está junto com os demais detentos? Como é que está? Funciona assim, ó, o procedimento de Santa Catarina, eu sou um pouco, desconheço um pouco, assim, o procedimento, eu sou mais aqui do Rio Grande do Sul, o nosso procedimento e de outros estados. O que ocorre? Quando o preso, ou conduzido é preso, ele no caso é preso preventivo, ele tem uma prisão preventiva decretada contra ele. O preso preventivo, ele é conduzido ao presídio, e ele chega no presídio, e lá ele passa por uma entrevista, em momentos normais, ele passa por uma entrevista com o pessoal do presídio, creio que psicólogas ou outros agentes capacitados para isso, e fazem uma avaliação se ele tem ou não condições de conviver com outros presos em celas, se ele tem condições de ir para o pátio, se ele tem condições e tal. É feita uma avaliação, inclusive com relação ao tipo de delito, né? E no caso dele é um delito de repercussão com mortes e coisas. E o que ocorre? Também tem outra questão, a questão sanitária. Atualmente os indivíduos que são conduzidos à prisão, eles passam por um período de isolamento compulsório de 14 dias em função da pandemia do Covid. Passados esses 14 dias, verificado que não tem a moléstia, daí então eles são colocados em convívio junto com outros presos, né? Creio que a avaliação do Fabiano nesse momento tenha sido um pouco diferente. Creio que ele tenha, independentemente desses 14 dias, ele continuará isolado, né? Em função da repercussão do caso, né? Então eles têm uma preocupação muito grande. Vocês já me externaram para não misturar o Fabiano com outras pessoas que, por exemplo, podem não entender o que está acontecendo ou não ter plena ciência de que ele possa ser imputável ou possa ser imputável e queiram agredir fisicamente ele e tal. Então, nesse momento, assim, ele permanece isolado. Como era o convívio entre ele e os pais, a família dele? O convívio, pelo que ele me diz, assim, e pelo que já foi investigado, e pelo que eu verifiquei dos autos, tanto da oitiva do pai dele e da mãe dele, ele tinha um relacionamento em casa assim, ele era introvertido, ele era quieto, ele era na dele, mas nada de problema. Então ele é um rapaz assim, ó, sem nenhum tipo de antecedentes policiais, sem nenhum tipo de antecedente criminal, sem nenhum processo judicial, sem nenhum tipo de encrenca com quem quer que seja. E isso é um dos motivos que leva a população, certamente de saudade, a ficar pasma com o que aconteceu e estar estupefata com relação ao que aconteceu. Justamente por ele ser uma pessoa, vamos dizer assim, acima de qualquer suspeito, que ninguém jamais suspeitaria que um dia ele poderia fazer algo dessa natureza. Então ele é uma pessoa que era acima de qualquer suspeita.
Mas, infelizmente, né, o que se tem de relacionamento dele era que apenas que ele era uma pessoa introvertida, que ele era quieto, que ele gostava muito de ficar praticando jogos online, jogos cibernéticos, o uso do computador, da internet, essas coisas eram... E ele trabalhava, como eu disse, na empresa, na DAS, exercia a atividade dele lá laborativa, as economias dele, né? Então, você acredita que ele possa atentar contra a sua própria vida dentro do presídio? não sei se dentro do próprio presídio ele possa atentar contra a sua vida, né? Não tem como lhe informar que o ambiente prisional vai servir como estupim para uma nova tentativa, porque ele já atentou contra a vida. Ele já tentou, naquele dia mesmo, ele já tentou, tanto é que ele está com inúmeros cortes suturados na região do pescoço e outras partes do corpo. Ele já atentou contra a sua própria vida. Esse foi o motivo, que ninguém agrediu ele. Né? A ida dele para o hospital foi em função da tentativa dele de suicídio. E não que alguém tenha agido contra ele, não, de forma alguma. Ele foi tratado, até então está sendo tratado como um doente. E nisso eu parabenizo a autoridade policial, todas as pessoas envolvidas no caso, que tiveram uma conduta exemplar. A conduta das pessoas envolvidas, da autoridade policial, dos policiais, dos bombeiros, dos médicos, de todas as pessoas envolvidas no caso, é uma conduta exemplar. Em todos os sentidos, no inquérito, a conduta ética que foi tratado isso, a serenidade que foi tratado isso, a forma racional que foi tratado isso é elogiável. Não se deixaram tomar pelo calor humano, pela irracionalidade, pelo sentimento de vingança ou de ódio, de raiva, de que quer que seja. Foi uma coisa muito bonita o inquérito e a forma do ponto de vista jurídico e do ponto de vista profissional. Elogio. Então, com relação a isso... Sim. Como que ele foi até a instituição? Por que ele foi de carro, foi de moto, foi a pé? Por que ele não atacou pessoas na rua e atacou lá dentro? É como eu disse, foi aleatoriamente, né? Foi aleatório e essas questões assim mais específicas de porquês mais apurados, porquês dos porquês, por exemplo, assim, isso vai depender de um exame multidisciplinar com psicólogos para esclarecer isso. Por que ele não atacou outras pessoas na rua? Não sei lhe dizer por que ele não atacou outras pessoas. Não, ele chegou de bicicleta, isso é fato. Tanto é que a bicicleta restou apreendida e já foi restituída para os pais do Fabiano. O modo como ele chegou de bicicleta com uma mochila, né? E isso é o que relato, né? Está no... havia um relato, quanto mais pessoa matar, melhor. Ele chegou a comentar isso para o senhor? Não. E assim, não tenho notícia desse comentário. Isso pode decorrer da conclusão de alguém, que alguém tenha concluído isso, que ele saiu e que ele estava lá para matar quanto mais pessoas maior, mas essa é uma afirmativa que eu não posso e também sou cético quando alguém faz. Sou cético quanto alguém faz, né? Essa afirmativa, porque isso também depende da investigação do estado de sanidade mental, que ele também poderá responder essas questões, né? Não tenho respostas para isso, se quanto mais pessoas ele pudesse matar, ele matava. Eu não sei, né? Acredito que ele não sabia nem quantas, nem como, nem de que forma ele ia matar. Ele não tinha entendimento do que acontecia. O que mais me parece é que ele, na cabeça dele, naquele momento, ele estaria inserido em um jogo, como se ele tivesse um ambiente virtual. Aí sim nós podemos concordar com isso, que talvez se ele estivesse se sentindo em um ambiente virtual, quanto mais pessoas ele matasse, mais pontos ele adquiria para o jogo. Aí se nós entrarmos nessa realidade, que ele estava numa realidade virtual, eu até posso acreditar e concordar com isso, que quanto mais pessoas matava, melhor, porque daí mais pontos ele fazia no jogo, né? Mas como ele estava numa realidade, né, nós precisamos saber se ele estava, naquele momento ele estava numa realidade, ou se ele estava numa realidade virtual, ou o que se passava exatamente na cabeça dele. Se ele tinha ou não tinha consciência dos seus atos. Então, precisa saber isso. Por exemplo, sabendo se ele tinha consciência dos seus atos, daí eu até posso, de repente, entender isso que o senhor está dizendo. Mas, se não, eu entendo que ele estaria numa realidade virtual, que daí sim, ele poderia, quanto mais matar, melhor, né? Mas, dado a falta de entendimento dele, ele jamais iria querer, quanto mais. Baseado em um jogo virtual, ele matou 5 pessoas.
O senhor acredita que esse jogo possa influenciar mais pessoas a matarem outros inocentes? Na verdade, Baseado no seu cliente? na verdade, falando sobre jogos, sobre transtornos, eu já refleti bastante sobre isso, sobre jogos, sobre matanças, assassinatos, esse tipo de coisa. A prima facie, também sou pai, como já disse antes, também me policio o que os meus filhos estão vendo, o que estão assistindo na internet, o tipo de jogos que estão usando. E o que acontece? Nós não podemos condenar os jogos online, porque os jogos online, eles desenvolvem o psíquico, o emocional, o motor, eles desenvolvem o raciocínio, eles desenvolvem uma série de coisas. Os jogos não podem simplesmente, porque aconteceu isso, nós dizemos assim, vamos cortar os jogos, ninguém mais vai deixar as crianças jogar, porque os jogos podem levar essa loucura toda. Não é isso. Acontece o seguinte, que assim como outras coisas, podem gerar um transtorno. Eles quando são excessivos, quando são demasiados, quando corroboram para isso uma série de outros fatores, eles podem se tornar alguma coisa tóxica. Né? O termo bem certo para isso é se tornar uma coisa tóxica à personalidade de uma pessoa, os jogos. Né? Então, assim, vai me perguntar se os jogos podem influenciar. Os jogos podem influenciar. O futebol, por exemplo. Vai me dizer assim, qual é a nocividade do futebol? Não tem um jogo que não tenha lá o juizado torcedor, que 2, 3 brigaram, se estapearam num jogo por causa de uma partida de futebol. Então, a partida de futebol é sadia, é muito sadia, é um esporte, mas a forma como as pessoas enxergam aquilo e transformam aquilo num confronto, aquilo se torna uma coisa tóxica. Então, assim, a exemplo do futebol, os games também podem se tornar uma coisa tóxica. Né? Podem, não quer dizer que vão se tornar, porque tem várias situações, depende quem são os atores, quem é que manipula o jogo, a forma como aquele organismo vai interpretar o jogo e vai agir em relação ao jogo. Então, é relativo. Doutor, o senhor no início da entrevista, o senhor disse que era o representante do Fabiano, o senhor era a voz do Fabiano aqui nessa entrevista. Sim. Para 5 famílias... Considerando do ponto de vista jurídico. Né? Porque se ele for reconhecido incapaz, né, daí nós vamos ter que rever essa situação, como é que vai ficar. O que o senhor falaria para a família das 5 pessoas que acabaram perdendo suas vidas e também aquelas que acabaram sendo agredidas? Com relação à família das vítimas, o que eu tenho a dizer desde o início, né, eu lamento profundamente o que ocorreu, me sensibilizo com vocês, eu sei exatamente o que é a perca de um ente querido. Eu perdi a minha irmã com 28 anos de idade, provavelmente ela ia estar sentada aqui do meu lado hoje, que ela também tinha se formado em Direito, pouco tempo de formado em Direito, talvez estaria aqui comigo. Eu perdi minha irmã, eu já perdi outros familiares também, e eu sei bem o que é a dor da perca de um familiar. E ainda mais quando se trata de forma trágica. Eu sinto por vocês, sinto o que aconteceu, só que aqui eu sou profissional do direito, eu sou advogado. E o meu lado emocional, o meu lado sentimental, ele não pode se misturar com o lado profissional. Então, como eu disse, eu lamento profundamente, me sensibilizo com o que ocorreu, mas hoje eu sou advogado e essa é a minha função e eu não tenho pretensão de, por influência ou por pressão, seja lá de que tipo, abandonar a defesa do Fabiano. Né? Eu pretendo fazer a defesa do Fabiano com vontade, inclusive com dedicação, como eu faço com qualquer um outro cliente. Ele não tem para mim nada de especial ou de inespecial. Ele é um cliente como qualquer um outro e eu vou tratar ele, vou trabalhar de forma ética e correta e sendo verdadeiro o tempo todo. Isso é o que eu sempre faço e não vai ser diferente nessa situação. Essa vontade que o senhor fala, vontade de quê? Vontade de exercer o meu mistério de advogado, a minha profissão, a causa que eu fui contratado para trabalhar. Essa é a vontade. Eu sempre, em todas as causas, como se diz, eu visto a camisa. Se é para mim pegar uma causa para mim ser medíocre, para não trabalhar, então eu não faço.
Quando eu entro em alguma coisa, né, não vou dizer assim que eu entro para ganhar, porque nessa situação ninguém ganha, ninguém perde. Todos nós perdemos. O que acontece? A sociedade como um todo perdeu. Essas mortes foram uma perca. Então, assim, não achem que eu tenho a pretensão, ele quer ganhar a causa, ele quer livrar o Fabiano disso, ele quer isso e aquilo. Não, eu não tenho pretensão de ganhar causa nenhuma, né? Eu tenho a pretensão que se esclareça o que aconteceu e que seja aplicado o direito na forma correta, né? Se o Fabiano tiver que ser condenado, que ele for imputável, seja condenado. Não tenho problemas nenhum em reconhecer uma condenação. Não tenho problema nenhum em reconhecer uma condenação, porque se ele for reconhecido como imputável e que sabia o que estava fazendo naquele momento, ele fatalmente será condenado. E aí a função da defesa é trabalhar com que ele pague exatamente pelo que fez, nem mais nem menos, para que ele seja punido na exata dosimetria do crime que cometeu. Eu perguntei das famílias das vítimas, agora para a família do Fabiano. O que o senhor falaria? Da mesma forma, lamento, assim como é uma tragédia para a família das pessoas que vieram a óbito, também é uma tragédia na família do próprio Fabiano. Isso é uma tragédia, como eu disse, todos perdem, ninguém ganha, ninguém tem. É uma tragédia imensurável. Então eu também lamento, né? Um filho, um irmão está envolvido numa situação dessa, ninguém gostaria. E é uma tragédia de igual forma. Não pense que dói mais ou dói menos de um lado, porque pode estar doendo igual dos dois lados, o sofrimento é recíproco. Doutor Demetrios, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui na programação da Rádio Sul Brasileira de Panambi. Deixando as palavras finais, se o senhor quiser fazer alguma consideração, sinta-se à vontade. Não, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, porque essa é uma oportunidade que eu tenho de expor um pouco do que vem acontecendo e um pouco do que tem se vivenciado nos últimos dias, mas eu só tenho a agradecer a vinda de vocês. Fico muito feliz que vocês tenham entrado em contato. Bom, a gente conversou com o doutor Fabiano.